Marketing de conteúdo B2B. Como você faz para posicionar a tua empresa como autoridade no mercado? Roda a vinheta. A primeira coisa que você tem que pensar é que o conteúdo é um ativo seu de longo prazo. Claro, dependendo da fonte que você vai trabalhar, mas idealmente você precisa trabalhar o conteúdo como um ativo de longo prazo. O que é um ativo de longo prazo? São aquelas ações, aquela energia que você vai alocar agora, mas ela continua te trazendo frutos ao longo do tempo. Então são as sementes que você planta agora para elas te darem frutos daqui a algum tempo. O que você leva em consideração na hora de construir um ativo? E por que um ativo é importante? Primeiro, porque a aquisição é barata, você não precisa pagar uma plataforma para trazer visitantes, trazer leads para você. Você faz isso de forma orgânica, né? Então uma vez que você posta, você vai ter esse conteúdo sendo veiculado e trazendo visitantes para você sem que você precise gastar mais com isso. Também é importante porque você fica independente dessa forma de canais pagos. Então, eventualmente, se você tiver um mês que você não consegue investir em mídia paga, a mídia orgânica pode abastecer o teu processo comercial. E o CAC acaba sendo muito menor, né? Então, o teu custo de aquisição de cliente acaba sendo bem menor. Até porque, dentro dessa geração de visitantes via conteúdo, a gente acaba trazendo leads mais interessados, leads mais quentes, além, claro, de leads qualificados, dependendo da forma como você estruturar o teu conteúdo. O que você deve levar em consideração para montar esse teu conteúdo, esse teu ativo de longo prazo? Pensa que a primeira coisa que você quer é trazer volume. Você precisa movimentar as suas páginas, seja um blog, seja um Instagram, seja o LinkedIn, seja o teu YouTube. Você precisa trazer gente. Porque de nada adianta você ter 1000 conteúdos e ninguém assiste. Como você faz para estruturar um conteúdo que traga gente para você? Isso é o que a gente chama de topo de funil. Topo de funil é aquele conteúdo mais curioso que normalmente fala o que as pessoas estão fazendo de errado. Então, normalmente a gente fala de dores, fala de problemas, fala de coisas que estão acontecendo que deveriam ser diferentes. Por quê? Porque aqui a gente tem o maior número de pessoas que não sabe que está cometendo um erro, não sabe que está fazendo um problema ou que tem uma dor. Uma vez que esse é o tipo de público que mais tem gente, é lá que eu vou trazer mais volume, concorda? Porque se eu tenho mais gente naquele momento ali de consumir aquele tipo de conteúdo, eu tenho mais volume de pessoas para trazer para dentro do meu funil. Uma vez que eu mostro para o meu público que eles têm problemas, dores, dificuldades, aí eu entro no meio de funil. Meio de funil você vai mostrar o como, né? Então como você resolve parcialmente aquele problema que você trouxe antes. Então aqui a gente vai trabalhar o meio de funil com conteúdos focados nesse como. E aí claro, você não vai ser tão técnico a ponto de entregar a sua solução, mas você vai dar boas dicas com o objetivo de agregar valor. Por que o meio de funil tem que agregar valor? Porque o fundo normalmente é uma levantada de mão para falar com o teu comercial. Então é sempre importante que o teu conteúdo gere valor a ponto desse cara ter uma dívida de reciprocidade com você. Ele precisa saber que você já agregou valor, que você resolveu de alguma forma um problema que ele tinha, ou mais de um problema que ele tinha. E com isso ele vai ter uma espécie de gratidão, né, essa reciprocidade com você, para que quando ele chegue no fundo de funil você tem muito mais autoridade e muito mais probabilidade de converter em venda, beleza? Então o que você vai levar em consideração primeiro é o que, trazer as dores, depois o como que a gente resolve parcialmente e depois é o porquê, por que você é o ideal para resolver. Um exemplo muito bom aqui do porquê é você fazer aquele como que você trouxe de uma forma muito mais rápida, muito mais automatizada e com muito menos chance de erro. Então é o porquê que ele deveria contratar você. Quando você consegue estruturar esse funil, você consegue trazer o volume de gente, você consegue esquentar a gente, você consegue levar isso para o teu fundo de funil para gerar vendas, beleza? Uma vez que você consegue trabalhar o teu funil como um todo, agora você precisa diferenciar a tua empresa. Claro, isso é uma coisa que você faz ao longo do funil, mas tem dicas práticas para você fazer para que a sua empresa vá para uma prateleira diferente dos concorrentes que você tem. Se a tua estratégia hoje para se diferenciar ou para vender mais é diminuir preço, alguma coisa está errada, o teu valor está muito baixo. Então, para você conseguir vender por um bom preço, você precisa ter um valor agregado alto. Quanto maior for o valor, menor é o preço, né? Porque o valor agregado é tão alto que qualquer preço faz sentido ali. É como se a gente fosse vender R$1 por 10 centavos. Então o valor é de R$1, mas o preço que eu cobro é de 10 centavos. Então é essa lógica que você tem que ter. A balança da reciprocidade precisa estar do teu lado, beleza? Como que a gente faz isso na prática?
Você precisa mostrar aquelas coisas que te tornam vulnerável, digamos assim. Você precisa mostrar o que é importante para você, o que é um valor inegociável para você. Então, quando você vê nossos conteúdos, por exemplo, você sabe que pra gente é inegociável falar a verdade, nua e crua, sem que a gente tenha enfeite, né? A gente sempre fala como realmente acontece, sem muita enrolação. Então, os nossos vídeos sempre são diretos, direto ao ponto, sem muita delonga e às vezes até diretos demais. O que a gente acredita é que o valor realmente é o que vai fazer as pessoas estarem interessadas naquilo que a gente tem para falar. E a gente acredita que o valor que a gente agrega vale muito mais do que o próprio lead que eu gerei, porque isso vai trazer frutos lá na frente pra gente. Então você precisa ter clareza sobre qual que é o valor que você tem, o que faz sentido para você e o que não faz, no que você acredita, no que você não acredita. Isso é o que vai fazer a concepção das pessoas em relação à tua empresa, ao teu produto, à tua solução, ser diferente dos concorrentes que você tem. Então assim você acaba se colocando em uma outra prateleira. Claro, aqui você corre o risco de desconectar com pessoas, especialmente aquelas que não fazem sentido para você. Como assim? Aqui, se você for ver nossos vídeos, você vai ver que a gente é bastante sincero. A gente não promete resultado nem tempo onde a gente vai ter resultado. Eu posso perder leads, posso perder vendas por isso? Posso. Mas eu não quero um cliente que chegue para mim e ache que eu vou gerar resultado para ele em 24 horas, porque isso não existe. Então eu prefiro ser sincero, falar o meu valor para eu ter uma relação de longo prazo, onde eu vou ter mais resultados, mais potencial de case e eu vou ter um LTV maior. Então é isso que você precisa entender. Você precisa ter alinhado aquilo que é importante para você e aquilo que realmente gera resultado e descartar aqueles que você sabe que não vai funcionar ou que tem menos chance de funcionar. Um outro ponto importante é que você sempre deixe claro o teu mecanismo único. Mecanismo único é aquilo que só você faz, é aquilo que só você faz muito bem feito. Por exemplo, aqui a gente sempre fala que a forma como a gente trabalha o nosso conteúdo, né? Primeiro, a gente é a maior autoridade do país em LinkedIn Ads, mas a forma como a gente estrutura as nossas estratégias de marketing ela é completamente diferente do que o mercado faz. Por quê? Porque os nossos conceitos são diferentes, porque as nossas bases são diferentes e porque o jeito que a gente construiu a nossa metodologia é muito diferente do que o mercado faz. Por quê? Porque a gente não pegou lá pronta de algum lugar, a gente mesmo construiu validando com os nossos clientes e as nossas hipóteses. Então, se você tiver a oportunidade de participar do nosso processo comercial, você vai entender o que a gente tem de tão diferente. Mas você precisa ter uma metodologia, um jeito diferente de trabalhar. Porque por mais que você entregue o mesmo resultado, ou por mais que você entregue lá no final a mesma categoria de resultado, não necessariamente o volume, mas a categoria, o jeito que você faz pode ser diferente, mais eficiente e mais claro para o teu lead. Se você consegue estruturar isso, você consegue mostrar que você é muito diferente, ou que você é diferente, você está em outra prateleira em relação aos teus concorrentes, sem que você precise cobrar menos por isso. Do ponto de vista de conteúdo, que tipo de conteúdo normalmente funciona para o B2B? Primeiro de tudo, precisa ser um conteúdo prático. O que é um conteúdo prático? É aquele que você vai veicular e a pessoa que consumir o teu conteúdo, ela consegue ver o que você falou, virar as costas e aplicar na empresa dela e já ver funcionar aquilo. É assim que você agrega valor de verdade. É fácil fazer isso? Não necessariamente. Às vezes você tem que planejar o teu conteúdo, você tem que investir tempo naquilo. Mas é isso que faz a balança da reciprocidade pro teu lado. Se você publica um monte de conteúdo, mas eles não agregam valor, você não está mudando em nada a vida do teu usuário, de nada adianta. Então o teu conteúdo ele precisa ser intencional a ponto de ser prático para mudar uma realidade, para que possa ser prático de ser aplicado. Outra coisa que é bastante útil no mercado B2B, estatística, né? Então posts que trazem estatística de mercado, benchmarking, que mostram o que o mercado está fazendo e como você pode se equiparar ou se melhorar a partir do que você tem de métrica de mercado, é um conteúdo que tende a funcionar bastante no B2B também. O que você precisa no fim das contas é ter a capacidade de mostrar ou de fazer o teu lead, diagnosticar um problema e agir a partir dele. Então quanto mais prático e mais fácil for do teu lead identificar as coisas, mais valor você agrega, mais probabilidade tem do teu lead entender que você agregou valor para ele e lembrar de você depois. E por fim, para você entender qual que é o impacto do teu conteúdo no teu processo comercial, a primeira coisa é tracking. Então você precisa conseguir traquear as ações que foram veiculadas no teu conteúdo. É impossível você traquear tudo, tá? Por quê? Porque tem gente que vai ver um vídeo teu hoje, que não vai clicar lá, mas vai lembrar de você daqui a 3 meses, vai te procurar e vai parecer que ele veio diretamente do teu site. Esse aí você não tem como traquear 100%.
Porém, o que você consegue traquear, você tem que buscar ao máximo fazê-lo. Então, lembra sempre de colocar o TM nos teus links, né? O TM é aquele link parametrizado, onde você vai, dentro do seu Analytics, por exemplo, você vai conseguir entender a origem daquele clique, da onde ele veio, qual foi o canal e tal. E dentro desse tracking, você consegue entender os leads que foram gerados por determinado conteúdo. Isso vai facilitar que você veja os conteúdos que performam melhor do ponto de vista de vendas, tá? Então, esse traqueamento é bastante importante. Um outro jeito de você entender sobre o impacto do teu conteúdo é perguntar no teu processo comercial. Pô, você já consumiu conteúdo nosso? O que você já viu? Por que você chegou até a gente? E aqui, de uma forma mais artesanal, digamos assim, menos escalável, você consegue entender também o impacto do teu conteúdo. Mas no fim das contas, o conteúdo ele serve muito para que você consiga gerar lá um nível de consciência, agregar valor, e esse cara em algum momento ele vai voltar a falar com você, claro, desde que você consiga ter uma boa estratégia para reimpactar esses leads. E aí você pode fazer isso via remarketing, por exemplo, unificando o teu conteúdo orgânico com o teu conteúdo de mídia paga para que você tenha uma eficiência de elevação de nível de consciência muito maior. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que vai ser um prazer te ajudar. Se não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal, porque o nosso objetivo é sempre te ajudar a melhorar a tua estratégia de marketing e vendas para que no fim das contas você gere mais leads, mais MQLs, mais SQLs e mais vendas. Abraço e até o próximo vídeo.